Como é que nós podemos nos comunicar nos dias de hoje, dar uma boa palestra, falar sobre um tema? No meu caso, temas relacionados à teologia, espiritualidade, à fé, mas se aplicam a todos os temas. Eu quero falar hoje sobre palestras TED. O que são as palestras TED? Da tecnologia, do entretenimento e do design. Seja bem-vindo, inscreva-se no meu canal. Eu quero falar nesse vídeo sobre alguns exemplos do TED. Até 2005, TED era um evento. Essa sigla para tecnologia, entretenimento e design significava apenas algo que acontecia no Vale do Silício. Mas atualmente você percebe em centenas de países do mundo a presença do TED em eventos licenciados, até mesmo em São Paulo e Rio de Janeiro. Se você olhar no site TED, há bilhões de visualização, apresentações em 100 idiomas diferentes. Os vídeos TED são vídeos curtos, 18, 19 minutos. E esse é um bom tamanho para uma palestra nos dias de hoje. Você vai numa igreja, uma boa palestra tem menos de 20 minutos. Porque os estudos apontam que, em média, as pessoas aguentam ouvir, elas têm uma atenção por cerca de 10, 12 minutos, depois dos quais elas começam a pensar em outras coisas, contas para pagar, problemas para resolver, comida para fazer, a viagem para planejar e assim por diante, elas começam a divagar. Eu gostaria de falar sobre as palestras TED a partir do livro TED, Falar, Convencer, Emocionar, como se apresentar para grandes plateias, do Gallo, Carmine Gallo. Ele descreve nas suas pesquisas e análises a partir do site TED.com como as palestras TEDs elas são utilizadas como trampolim para lançar movimentos na área de artes, design, negócios, educação, saúde, ciências e por que as palestras TED funcionam. As palestras TED mais populares são emocionantes. Os melhores comunicadores, eles falam também ao coração, aos ouvintes, não apenas da boca para fora, mas eles movem o coração. Se você pode perceber nessas palestras gente mais engajada, uma comunicação mais contagiante, mais inspiradora. O comunicador, para fazer isso, ele precisa se perguntar: o que faz o coração bater forte? O nome desse sentimento é paixão. Essa paixão é o que motiva uma boa comunicação. E ela é chave para a gente conseguir se comunicar bem, para a gente melhorar na nossa habilidade da comunicação nos dias de hoje. Esse é um elemento importantíssimo da identidade humana. E ele influencia, ele motiva as nossas atividades diárias. Para Gallo, os oradores mais populares do TED têm um elemento em comum. Os comunicadores mais envolventes em qualquer área têm uma paixão, uma obsessão, uma vocação. Eles se sentem impelidos a compartilhar com os outros algo importante. Não é meramente o emprego. Eles são motivados, energizados por algo que os envolve. E isso naturalmente vai contagiando os entediados e os passivos. E as melhores experiências que você teve com palestrantes apaixonados, contagiantes, são aqueles que puderam então trazer essa emoção para a sua palestra. Em segundo lugar, a palestra TED é mais popular porque elas são originais. As melhores apresentações do TED envolvem as pessoas com novas informações. Oferece uma embalagem diferente. Elas apresentam um jeito original, inovador de resolver um velho problema da humanidade. A questão fundamental para os neurocientistas hoje, de acordo com Gallo, é ajudar a prender a atenção dos ouvintes. Então o Gallo fala sobre isso nas palestras TED, a necessidade de bombardear o cérebro com novas experiências, incorporar novos conceitos à apresentação, que requer criatividade, uma nova maneira de olhar o mundo. E uma boa técnica para fazer essa criatividade, a pegar no tranco, é receber novas experiências de braços abertos. O cérebro usa atalhos para conservar a energia. E os neurocientistas descobriram que é só bombardeando o cérebro com novas experiências que nós podemos forçar a nossa mente a ver o mundo através de novas lentes. Isso significa que o comunicador hoje precisa sair do escritório, expor-se a novos eventos, a pessoas. Não ficar apenas trabalhando na biblioteca, mas incorporar novas experiências, novos sentimentos, novas imagens, novas ilustrações às suas apresentações. Porque somente assim, nesse processo de bombardeio, ele pode levar o comunicador a ter boas ideias que nunca pensou antes. Então, para ser original hoje, o comunicador deve pensar em momentos surpreendentes. Isso significa, na comunicação,
criar também eventos impressionantes que toquem, que sejam carregados de emoções, que ajudem a contagiar, a prender a atenção, lembrar-se por muito tempo. Para a neurociência, os eventos emocionalmente carregados afetam a forma com que, a avidez com que as pessoas se lembram do evento, quer seja agradável ou não. Se você pensar em 2020 como o ano do coronavírus, pode ser um evento histórico calamitoso, emocionalmente carregado para muita gente, porque o cérebro não foi feito meramente para acessar conceitos abstratos, para processar conceitos intelectuais. Pelo contrário, o cérebro se lembra daqueles elementos emocionais de uma experiência que tem aspectos também afetivos. Além disso, as palestras TED são mais populares porque elas são memoráveis. Mesmo que as ideias sejam originais, o público poderá esquecê-las. 18 minutos é um tempo ideal para fazer um argumento convincente, breve o suficiente para manter a atenção das pessoas. Os pesquisadores descobriram que esse backlog cognitivo, em outras palavras, quando a gente tem informação demais, demasiada, isso impede a transmissão, a recepção das ideias. Ouvir e ler é desgastante para o cérebro. O cérebro humano de um adulto, ele pesa em média 1,4 kg, mas ele é um verdadeiro devorador de energia, consumindo um volume excessivo de glicose, oxigênio, fluxo sanguíneo é enorme. Quando o cérebro absorve novas informações, milhares de neurônios disparam ao mesmo tempo, queimando energia e levando a fadiga e exaustão. Portanto, uma palestra não deve durar mais de 18, 19 minutos. Não seria uma boa duração sermões, essas mensagens longas que nós fazemos 40, 50 minutos na igreja, nas comunidades, nas apresentações, nas escolas, porque a gente acaba precisando de breves intervalos com histórias, com vídeos, com outras demonstrações para ter uma palestra melhor. Por isso o comunicador precisa criar experiências mentais vívidas para que os ouvintes possam se lembrar do conteúdo. Essas experiências devem ser multissensoriais, envolver 2 ou mais sentidos, a visão, a audição, o paladar, o olfato. Essa técnica funciona. E funciona por quê? O cérebro não presta atenção em coisas enfadonhas. É praticamente impossível ficar entediado se você for exposto a imagens fascinantes, a vídeos cativantes, a adereços cênicos intrigantes, belas palavras, a mais de uma voz dando vida à sua história. Ninguém pede explicitamente que você incorpore elementos multissensoriais à apresentação, mas você se expõe a uma apresentação como essa, as pessoas simplesmente adoram cada vez mais. Você cheira o que ele está dizendo, você vê as cores. Acima de tudo, é importante que você ajude a plateia a sentir a sua apresentação, de acordo com o Galo. Por isso, o comunicador pode abandonar os slides de vez em quando, incorporar demonstrações, mostrar-se engajado, pedir a participação das pessoas. É preciso ter coragem para criar slides hoje com uma só palavra. É preciso ter muita coragem para mostrar fotos, ao invés de encher seus slides com textos e ideias. É o que diz o Galo. Aprenda a ser um bom comunicador nos dias de hoje. Em suma, quero incentivar você a ver o site TED.com, aprender com essas palestras populares. Elas são populares porque elas são emocionantes, elas tocam o coração. Elas são populares porque elas são originais, elas ensinam algo novo, criativo. E elas são populares porque elas são memoráveis. Ela apresenta o conteúdo de um jeito que você nunca se esquecerá.